O Felipe Neto publicou ontem em seu Twitter que, como vegetariano, o que ele mais sente falta de comer é joelho. Por alguns segundos eu fiquei pensando assim, joelho? Porque tem gente que gosta de comer joelho de porco, né? Pelo menos no interior de São Paulo isso é comum. Eu, felizmente, nunca comi. Mas eu falei, o Felipe Neto, será que ele gostava tanto assim de comer joelho? Aí eu lembrei que lá no Rio de Janeiro, joelho é o nome que se dá àquele salgado, aquele sanduíche com massa de salgado, que em São Paulo é conhecido como bauru, ou então um enroladinho de presunto e queijo. É esse salgado aí. Inclusive ele postou a foto também, eu que vacilei. É que quando eu ouvi falar, eu não via foto de cara. Aí quando eu entrei no Twitter dele, eu já vi a foto, aí eu lembrei dessa história toda do joelho e tal. Então ele falou exatamente assim, ó. Como vegetariano, a coisa que eu mais sinto falta na vida de comer é joelho. Alguém sabe se existe joelho vegetariano que tenha o mesmo gosto ou bem perto? Sim, joelho. Não é bauru, não é italiano, não é misto, não é queco, não é capadócia. Joelho. E aí ele postou de novo em seguida falando o seguinte: sério, eu tô muito triste com o desejo de comer joelho. E não existe presunto fatiado 100% vegetal. Por favor, empresas que fazem isso, né? Pedindo pra galera dar o nome de empresas que fazem isso. Aí ele, por favor, de novo, e postou outra foto do joelho. E aí muita gente respondeu lá no Twitter pra ele, mas eu resolvi responder aqui também, porque uma que, né, usar o nome do Felipe Neto dá audiência e eu sei disso, não adianta você comentar, tá querendo ganhar view em cima do Felipe Neto. Também, claro que sim. Eu nunca neguei isso, só que eu gosto de usar esses espaços que são dados assim com comentários desses pra dar dicas importantes também. Então eu vou falar aqui, por exemplo, que ele errou ao falar que não existe presunto fatiado 100% vegetal. É raro, mas existe. Ó, aqui no Brasil eu vou citar duas empresas que eu conheço e que eu já experimentei os produtos e vou dar a minha impressão sobre eles. Então o primeiro aí que eu vou falar é dessa empresa que se chama Goshen. Algumas pessoas falam Goshen, não sei, eu falo Goshen, que é uma empresa que fica no interior de São Paulo também, a fábrica deles, mas eles atendem bastante a capital. Não sei como é que é a distribuição no Rio de Janeiro. Eu nem vou falar de queijo vegano, porque esse tem bastante. Inclusive lá no Rio de Janeiro tem a marca Básico, que é excelente assim. Então assim, se você pegar o cajupiri da Básico e colocar num salgado desses aí, já dá super certo. Mas o presunto realmente é mais difícil de encontrar, então por isso eu vou trazer duas marcas aqui que pode servir para você que está assistindo também conhecer. Esse da Goshen, ele vem fatiado mesmo, assim, nessa embalagem que você vê na tela aí, ou pode vir também em peças, para você cortar em cubinhos, né? Fazer um carbonara, por exemplo, uma massa carbonara na sua casa ou algo assim, peças maiores ou peças menores. E tem também outra marca que eu conheço e particularmente eu achei mais gostoso ainda, só que infelizmente é mais rara ainda de achar, que é a Veg Whey. Esse presunto, ele vem só em peça, então você tem que fatiar ele em casa, mas isso não é um problema para quem vai fazer um salgado desse aí, né? Um joelho. Ambos são à base de soja. E aqui a gente tem um problema, porque o Felipe Neto tem uma doença de Crohn, se não me engano é esse o nome, que é uma irritação séria que ele tem no intestino, que ele não pode comer certos tipos de alimentos, como feijões, né? E a soja entraria aí nesse meio. Mas posso estar falando besteira, só que eu acho que ele poderia comer esses presuntos aqui, mesmo sendo à base de soja, né? Mesmo sendo muito fibrosos, porque assim, o presunto animal... Pasme aí, você, Felipe Neto, se estiver assistindo aqui, como já assistiu alguns vídeos, e você também que está assistindo em casa que não sabia dessa, o presunto animal, muitas vezes, ele tem proteína de soja na composição, não é só carne. Definitivamente não é só carne, inclusive. E para provar isso, eu peguei o presunto Perdigão cozido, lá no site da Perdigão você tem essa lista de ingredientes que eu vou ler aqui, ó. Carne suína como primeiro ingrediente, é o que se espera de um presunto. Sal, olha o sal onde é que vem na lista de ingredientes, hein? Quer dizer que tem muito sal. Logo depois tem proteína de soja, então tem muita proteína de soja também, que é para dar volume ao presunto. Depois vem açúcar, regulador de acidez, lactato de sódio, e tem estabilizante, pirofosfato tetrapotássico e pirofosfato tetrassódico, e aí tem aromatizantes, aroma idêntico ao natural de carne e alho, né? É um aroma sintético de carne, sendo que já tem carne no produto, mas enfim. Aí vem aromas naturais, contém aroma natural de pimenta, realçador de sabor, glutamato monossódico e antioxidante isoascorbato de sódio, conservador nitrito de sódio e o famosíssimo corante carmim de cochonilha, que é feito de insetos. Pois é, no presunto da Perdigão não tem só carne suína ali como de origem animal. Ela é colorida com um corante de pigmento vermelho que é a base de inseto macerado. É incrível, eu sei que muita gente quando ouve isso pela primeira vez acha que eu tô mentindo e tal, mas vá pesquisar aí no Google o que é o carmim de cochonilha. Então assim, um presunto comum, um presunto que as pessoas dizem, um presunto normal, se o Felipe Neto antes de ser vegetariano ele comia
comia o joelho, né, o tal do bauru, ou joelho, chame como quiser aí, se ele comia com presunto de porco, presunto animal, ele já estava comendo ali muita soja junto. Então eu acho que esse presunto de soja, aí se ele colocar tipo uma fatia num sanduíche ali junto com cajupiri ou algum outro tipo de queijo vegano, eu acho que dá muito certo. Mas posso estar falando uma besteira, né? Isso aí quem sabe é ele e os médicos dele e tal. Mas que existe presunto vegano, existe, mas de fato ainda não é tão distribuído no Brasil inteiro e tal, mas a gente tá crescendo com isso. Aí você fala, mas e o presunto vegano? O que tem na lista de ingredientes? Você não vai falar, não, vai fechar o vídeo assim, né? Eu sei que tem gente que comenta isso. Então eu vou falar essa exceção aqui. Então eu vou falar sobre os ingredientes, por exemplo, aí desse presunto da Veg Whey. É bem curta a lista de ingredientes. É fibra isolada de soja, proteína isolada de soja, água, açúcar, óleo de soja, glúten do trigo, sal, extrato de levedura, amido de batata e um condimento natural, que são especiarias. Note que não tem o que tem lá no presunto da Perdigão, que é nitrito de sódio, glutamato monossódico, um monte de nome que eu quase não consegui falar aqui. E o presunto da Goshen é proteína texturizada de soja, proteína de soja isolada, fécula de mandioca, glúten de trigo, carragena, que é um tipo de alga que também dá sustância à massa, água, óleo de soja, sal, shoyu, sorbitol, fosfato, corante, ponceol, aromas e condimentos naturais. Veja aí que a lista de ingredientes já não é tão legal que nem aquele outro da Veg Whey, mas está muito longe de ser ruim que nem a da Perdigão. Então, assim, é um presunto com certeza muito mais saudável. Esses produtos animais, tipo presunto, peito de peru, sei lá, peito de frango defumado, esses fatiados aí, na verdade, eles são embutidos, né? Que nem linguiça e salsicha. E desde 2015 a OMS classifica esse tipo de produto como cancerígeno. Não é que existe uma dúvida, talvez seja cancerígeno. Não, é cancerígeno, tá? A OMS diz que esses produtos causam câncer. Então é sempre bom optar por opções veganas. E se por acaso você é o Felipe Neto e está assistindo aqui, e às vezes pode acontecer que ele já comentou aqui no canal algumas vezes, comenta aí embaixo que você quer na sua casa um joelho vegano, que eu vou dar um jeito de achar alguém aí no Rio de Janeiro que faça o tal do joelho aí, que é até estranho falar joelho, que faça um bauru, não, tudo bem, vai, um joelho com algum presunto vegetal desses que eu falei aqui, né? Lógico que pode te informar antes os ingredientes para ver se você pode comer. E aí leva aí na sua casa, tá? Se você quiser, dá um toque aqui que eu mexo meus pauzinhos aí no Rio. Mas aí pede pra alguém da equipe mandar um e-mail também, porque só você comentando aqui, não sei se eu vou conseguir chegar ao seu endereço, etc e tal. Então, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal e em breve eu volto. Um grande abraço. Tchau.